Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Pegue a palavra de Deus, abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, e nós vamos ler o que está escrito lá no versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Essa palavra que João Batista, que foi o primeiro pregador do Evangelho, porque João, ele vem pregando o Evangelho antes de Cristo. Essa palavra que ele vai dizer não é simplesmente para cristãos, para judeus, é para todos aqueles que querem viver uma vida diferente. E ele vai dizer aqui: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Diga, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E essa palavra arrependimento aqui no grego, ela é descrita como metanoia, que é uma mudança, não somente não é arrependimento apenas de atitudes, mas arrependimento é mudança, é transformação. Você crê que Deus ele vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, todo-poderoso, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Eis aqui, meu Deus, o teu povo que nesse segundo culto vem para receber a direção que vem do Senhor, ó Pai. Então, meu Deus, eu te peço agora, fale conosco, Deus. Tome cada vida aqui presente, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que veio para a tua casa, com o coração aberto, com o coração voltado para ti, compreendendo, meu Pai, que é necessário uma mudança, que é necessário, meu Deus, uma transformação dentro de cada um de nós. Por isso, meu Deus, eu te peço, tenha liberdade, Pai, para falar da tua maneira. Que o Senhor, meu Deus, nos dê força para resistirmos e compreendermos a tua palavra. Que nós venhamos, meu Deus, através dessa palavra. O novo ano está próximo, meu Pai, que ele não seja como os outros anos da nossa vida, mas que seja um ano diferente, Senhor. Toma cada vida aqui presente, fale aos nossos corações da tua maneira, Pai. Nos exorte, nos dirija, nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplauda bem forte, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção, porque Deus, Ele tem uma palavra abençoada para a tua vida. Amados, hoje é o último dia do ano de 2020. Um ano em que nós vivemos coisas muito distintas. Vivemos momentos muito dificultosos. Igual, por exemplo, o ano de 2020 é marcado como o ano que foi tirado o sorriso do rosto das pessoas, porque somos obrigados a pôr uma máscara. E a nossa expressão de alegria maior que é o nosso sorriso já não pode mais aparecer. O ano de 2020 é o ano em que muitas máscaras também caíram por terra, porque é o ano em que a igreja, que é a casa do Deus que cura, ela tem que mandar as pessoas ficarem em casa por causa das doenças. Mas por que tudo isso está acontecendo, amados? Esse ano, ele está finalizando agora. E nós que estamos vivos,
que estamos de pé, nós já temos motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor soberanamente, simplesmente pela vida, pela oportunidade que Deus nos dá de respirar, de estarmos aqui hoje, nessa noite, na casa de Deus, para cultuar a Ele. E a maioria das pessoas, amados, quando chega no final de um ano, eles começam a fazer um balanço do seu ano, para ver o que deu certo. Igual se você pegar lá no comecinho desse ano, quando chovia, todos os dias, 3 meses de chuva, a casa toda mofada, vazamento no telhado. E aí você venceu a chuva e de repente vem a pandemia, e que está até hoje no nosso meio, mas nada disso conseguiu barrar você. Então por isso que nesse momento muitas pessoas começam a fazer um balanço, como uma empresa, geralmente nessa época faz também. Eles começam a fechar as portas e ver o que teve de bom e o que teve de ruim. Eles começam a aprender com os seus erros e traçar objetivos para que o ano seguinte dê tudo certo. Mas o que acontece com a maioria das pessoas, e até mesmo empresas, é que muitas das vezes, mesmo com tanto planejamento, mesmo com você colocando tudo no papel, traçando metas, pode ser que o ano seguinte seja o pior ano da vida de muita gente. Pode ser o ano que muitas pessoas sofram. E amados, por que isso tudo acontece? É porque o fator culminante, talvez, não foi colocado no meio do planejamento da vida de uma pessoa. E esse ponto culminante é aonde Deus ele está presente na tua vida. É aonde que você que está aqui tem colocado Deus. Porque o lugar que Deus ele tem que ser colocado é sempre em cima e sempre na frente. Ele é sempre o primeiro, não o último. Ele tem que ter um lugar de destaque na nossa vida, não um lugar esquecido no nosso dia a dia. Por isso que muitas pessoas, há anos, vivem a mesma coisa. Tem pessoas que dizem assim, pastor, tem 30 anos que eu sofro, tem 20, tem 10, eu não sei o que é ser feliz. Eu não sei o que é ter uma vida abençoada. Há quanto tempo, por exemplo, se você for fazer um balanço, e eu quero que você seja maduro, porque essa mensagem, ela não é para qualquer pessoa, não. Há quanto tempo você tem sofrido na sua vida sentimental, no teu casamento? Pastor, há anos. O casamento não vai nada bem. Há quanto tempo você sofre com a sua família? Há anos e anos e anos, parece que os anos vão passando, a família ela vai se deteriorando, a família ela vai extinguindo, as reuniões de família cada vez ficam mais vazias. E isso ano após ano, mesmo você talvez vindo para a casa do Senhor, passando viradas na presença de Deus, e chega no começo do ano, dá tudo errado, mas é o ponto culminante. É onde Deus está na tua vida. Há quanto tempo, amados? Nenhum sonho se realiza. Um sonho que você tem. Às vezes um sonho simples. E as coisas elas não acontecem. Mas, amados, somente se uma coisa acontecer em nossas vidas, que a nossa situação pode mudar. Que os anos de vida vão mudar. E essa situação, e essa coisa que precisa acontecer, é a metanoia, é o arrependimento, é a mudança de caráter, é a mudança. Se não tiver metanoia, escuta o que eu vou te dizer, na sua vida, o resto da tua vida vai ser a mesma desgraça de sempre. Pastor, mas que palavra dura. Meu irmão, eu estou te dizendo pelo Espírito Santo de Deus.
Da mesma maneira que vem vindo a tua vida, a trancos e barrancos vai continuar. Mas se houver metanoia, esse arrependimento, você nunca mais vai viver a mesma vida. Porque Deus, ele tem uma vida diferente preparada para você. Pastor, mas o que é então essa metanoia que eu preciso para a minha vida? A metanoia, amados, é uma mudança. Não simplesmente de atitudes. Não é arrependimento de pecados. É arrependimento pessoal. É você não aceitar mais ser a mesma pessoa. É você não mais aceitar viver da mesma forma. Mas o arrependimento, a metanoia, ela é algo individual na vida da pessoa. E quando uma pessoa, ela se arrepende verdadeiramente, a vida muda. Pastor, eu já me arrependi. Será que você alcançou essa metanoia que Deus, ele através da vida de João Batista, está pedindo para todos nós produzirmos? Então vamos fazer uma análise. E para você entender o que acontece numa vida que uma pessoa se arrependeu dessa maneira. Quando a pessoa ela tem esse arrependimento, a metanoia, a primeira coisa que muda é os pensamentos da pessoa. Ela muda de postura. E se a mente do ser humano ela mudar, o corpo inteiro vai mudar. Se você mudar a tua mente, aquelas convicções, aquilo que você achava que era certo, quando tem metanoia, tudo que você achava que era correto, que era certo, que dava certo, cai por terra. Tudo. E os seus pensamentos, eles são atingidos em 3 áreas bem específicas. Primeiramente, os pensamentos em relação ao pecado. Quando há metanoia na vida de uma pessoa, antes o pecado era o estilo de vida da pessoa. O seu prazer era o pecado. Você não vê que antes você se arrumava para pecar. Igual numa noite como essa, de dia de virada de ano, muitas pessoas estão investindo pesado no pecado. Comprando caixas e caixas e caixas de cerveja, quilos e quilos e quilos de carne, fogos, preparando tudo, comprando roupa. Vão esperar um determinado momento para começar a pecar. É um estilo de vida. Antes, aquele estilo de vida, você contava na roda de amigos os seus pecados com muito orgulho. O que você fazia? Mas quando há a metanoia na vida de uma pessoa, de repente, quando a pessoa se arrepende, o pecado ele passa a ser um acidente na vida de uma pessoa. Ela não planeja pecado. Ela peca porque caiu. E você já viu alguém planejando cair? Alguém vê uma casca de banana e fala, agora eu vou escorregar nessa casca de banana e vou bater a minha cabeça e vou me machucar. Não. Você cai por acidente, mas ninguém ama estar caído. Ninguém ama. Antes, aquele pecado que você contava com tanto orgulho, da noitada que você teve, quando tem metanoia, passa a ser tristeza. O pecado, o pensamento em relação ao pecado passa a ser motivo de tristeza na vida de uma pessoa. Ela não conta mais as coisas que ela faz com orgulho, mas ela fica tão triste. Você fica triste pelo pecado? Já está acontecendo ou já aconteceu isso com você? Porque essa é a primeira característica de mudança de pensamento em relação ao pecado. Outra coisa que acontece, mudança de pensamento em relação a Deus, amados. Porque em Romanos capítulo 5, versículo 10, diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós fazíamos tudo ao contrário à vontade de Deus. Mas quando nós temos essa metanoia, esse arrependimento na nossa vida, nós passamos a não ser mais inimigos, mas ser amigos de Deus.
Nós passamos, antes você dizia que ninguém tinha nada a ver com a tua vida, com o que você faz ou com o que você deixou de fazer. Nem Deus tinha alguma coisa a ver com as suas atitudes. Mas quando se tem arrependimento, Deus, ele passa a fazer parte da minha vida. Eu presto contas para Deus. Antes não, eu sou dono do meu próprio nariz. Mas quando eu me arrependo de verdade, eu começo a prestar contas para Deus. A falar com Deus: Senhor, está tudo errado na minha vida. Eu começo a abrir o meu coração, porque Deus, ele faz parte do meu dia a dia, do meu respirar. E isso é prova que você teve metanoia. O seu pensamento não é mais aquele: eu caí, Deus entende, Deus ele sabe que eu sou pecador. Mas quando se tem um arrependimento, a pessoa ela não fica mais com esse tipo de pensamento. Ela mesma fala com Deus, ela presta contas para Deus, porque Deus, ele faz parte do seu dia a dia e da sua vida. Deus, ele faz parte da tua vida. Ele faz parte. Se houve metanoia, você tem prestado conta de tudo para Deus. Mas também, amados, quando uma pessoa ela tem esse arrependimento, os pensamentos dela mudam completamente em relação ao mundo lá fora. Em 1 João 2,15, a palavra do nosso Deus, ela diz assim: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo, até hoje, até dentro da igreja, o mundo, ele dita a regra. Ele tem ditado a regra de muitos cristãos, sabe por quê? Tem ensinado, tem ditado, mostrado como que você tem que se vestir, como que você educa seus filhos, como que você gasta o seu dinheiro, como que você fala. O mundo, ele tem ditado essas regras, amado. E para você ter uma ideia, eu igual comentava com os irmãos, outro dia eu estava mexendo em rede social, e eu estou vendo lá, TBT não sei o quê. Falei: que raio de TBT é esse? Não, pastor, uma moda agora, uma tendência. O mundo ditando tendência até de servo de Deus. Instruindo como falar, como vestir, como educar os filhos. A pessoa que antes de ter uma metanoia, o mundo dita as regras, como você deve gastar o teu dinheiro, como que você deve colocar o teu dinheiro. E as pessoas, elas sem Deus, sem a direção de Deus, você pode dar ela R$1.000 que ela vai dar uma volta aqui e gasta tudo. O mundo é assim, é consumismo. Mas quando se tem arrependimento, o mundo não dita mais as regras. Há uma ruptura, há um divórcio com o mundo. E aí sabe quem começa a ditar as regras na tua vida? Deus. Aí vai ser Deus que vai ensinar como você fala, como que você se veste, como que você educa a sua família. Não é o mundo que ensina, não é mais. Não é o mundo que vai ensinar você como que gasta o seu dinheiro, a maneira que você investe, porque Deus estará presente em todos os momentos da tua vida. É Deus quem vai ditar as regras de tudo. Vai haver uma mudança de pensamento. Quer um exemplo? O apóstolo Paulo, ele vinha perseguindo. Vamos matar os cristãos, aqueles daquela seita que nós encontrarmos assim, congregando, nós vamos levar eles presos, e se houver resistência, vamos matá-lo. E ele cria, ele acreditava na mente dele, no pensamento dele, que aquilo era a vontade de Deus, que revidar, que matar, que aprisionar, que ser uma pessoa ruim, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, houve metanoia. Ali na estrada de Damasco, Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele cai. E ele fica cego 3 dias. E quando ele volta a enxergar, ele volta enxergando só a vontade de Deus. E na tua vida, meu irmão,
Aonde que foi a estrada de Damasco? Aonde está na tua vida? Aonde que você teve um encontro com Jesus e diz assim: eu mudei, eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma pessoa, eu vou viver uma vida diferente, a minha mentalidade mudou, as coisas que eu fazia antes eu não faço mais, por causa que eu encontrei com Jesus e eu caí e Ele me levantou. Você já teve esse encontro com Cristo? Porque Paulo, depois, ele que perseguia, nunca mais perseguiu. Mudou tudo, houve metanoia. E amados, tem condição disso acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui nessa noite. O mesmo que mudou a vida de Paulo, transformou a vida de Paulo, Ele transformará a tua vida também. Em nome de Jesus, hoje é dia de mudança. Você não pode viver mais o mesmo de antes. Então, a primeira coisa que é a característica da metanoia é a mudança de pensamento. E a segunda é quebrantamento. É você ter tristeza pelo pecado. Vamos aqui em Mateus capítulo de número 5, no versículo de número 4. A palavra de Deus, se a pessoa não tiver o entendimento de Deus, ela fica toda confusa. Porque diz aqui em Mateus 5, no versículo 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os que choram. E bem-aventurado é mais do que feliz. Em outras palavras, mais do que feliz é aquele que chora. Mas não parece um paradoxo? Como que uma pessoa feliz, ela é muito feliz se ela chorar? Por causa que, amados, bem-aventurados aqueles que choram pelos seus pecados, que conseguem chorar quando peca. Esse será consolado. E, amados, nós vivemos em tempos que tem pessoas que, por exemplo, pecam descaradamente. Peca descaradamente. Fere pessoas. Mente. Fica ali consumindo horas e horas de pornografia. E sabe o que acontece com essa pessoa? Depois de ter feito essa abundância de pecados, ela vai lá, toma um banho e deita na cama e dorme. Como se nada tivesse acontecido. Como se a tristeza do pecado que separa a gente de Deus não estivesse na vida dessa pessoa. Infelizmente tem pessoas assim, dormindo no travesseiro do pecado, como se aquilo ali fosse algo normal, amados. Elas não têm esse temor mais de Deus. E em Lucas capítulo aqui de número 18, Evangelho de Lucas capítulo de número 18, Jesus, ele não acha isso normal. Não é possível que eu vou dormir com raiva de alguém e vou deitar e vou dormir sossegado. Eu não posso aceitar isso na minha vida. Tem que ter uma mudança, tem que ter essa metanoia. Lucas 18, versículo 9, Jesus ele vai dizer aqui uma parábola, porque tem pessoas que não conseguem se quebrantar diante de Deus. Olha o que diz, Lucas 18, 9 diz: propôs também esta palavra a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele orava de si, dele para ele mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Olha o que está acontecendo. Jesus está dizendo assim: 2 homens estavam dentro do templo orando. Um, mesmo sendo pecador, não se quebrantava. Mesmo sendo pecador, quando ia orar, levantava os olhos para o céu e dizia: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como a maioria das pessoas, eu mereço tudo que eu tenho, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ele fala dele mesmo. E na nossa oração, se nós falarmos de nós não estamos orando, nós temos que falar com ele e dele. Por isso que esse homem está falando de si. E meu irmão, minha irmã, pensa bem, quantas vezes, talvez você que está aqui, já não chegou perto de Deus com pecado, com a vida errada, estendendo as mãos para o céu e dizendo: Senhor, me ajuda, eu preciso agora, eu preciso de uma mudança, eu preciso disso, mas nem perdão pede. Aí está o publicano. O publicano era rico. Um dos melhores salários de Israel era o publicano, não passa dificuldade financeira. Mas ele entra para orar no templo, ele não consegue nem levantar a cabeça. Ele não consegue olhar para Deus e falar: Senhor. Ele começa a bater no peito e começa a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, tem misericórdia, seja propício a mim. Porque ele sabe, meu irmão, o pecado que ele carrega dentro dele não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. E ele está quebrantado, ele está moído diante de Deus. Ele se quebranta, ele chega diante de Deus, diante do trono da graça do Senhor, sem ter condição de fazer exigências, a não ser a exigência, o pedido de perdão. Por isso que, em nome de Jesus, eu quero te perguntar: qual que foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado? Que por causa de um atrito você foi ali no cantinho e falou com Deus: Senhor, eu não aguento nem olhar para ti porque está doendo em mim. Não, as pessoas hoje que querem viver um ano melhor, que querem viver uma vida melhor, são aquelas que ferem e acham que estão no seu direito. Elas ferem e acham que Deus ele tem obrigação de dar um ano melhor para elas. E por isso que a vida vem do mesmo jeito. Quanto tempo que você não chora, meu irmão? De falar com Deus: Senhor, eu briguei com a minha mãe, eu roubei, eu adulterei, eu fiz coisas erradas, mas está doendo em mim. Não é possível que o teu coração está cauterizado a ponto de não sentir a desconexão com Deus. Que você está vazio, que tem um buraco aí dentro. Por isso que o publicano, quando ele vai olhar, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Antes de falar: Senhor, me ajuda. Não, ele quer Deus. Ele quer se quebrantar. Isso é metanoia, amados. Porque a maior virtude de uma oração, às vezes você fica em silêncio. Mas se você sentir a presença de Deus, vale mais a pena. Veja bem, Jesus ele tem muitos discípulos. E tem discípulo de Jesus que não falou nenhuma palavra, mas foi salvo. Ouviu tudo, praticou. Não queria ser centro das atenções, mas só em silêncio, trono da graça para eles. André falou alguma coisa no comecinho, quando andou com Jesus não falou mais nada. Na repreensão não falava nada, não corrigia Jesus em nada, não pedia Jesus em nada, só em silêncio. Foi salvo. Mas sabe por quê, amados? Porque na nossa vida, até como servo de Deus, a gente pode virar um coração de pedra. Por isso que diz aqui em Esdras capítulo 9, versículo de número 5, que a gente não pode aceitar isso na nossa vida, não. Que você erre e não tenha arrependimento.
que você acha, não, mas fulano mereceu. Não, meu irmão, esquece disso. Olha o que Esdras ele vai dizer, e Esdras ele é contemporâneo de Neemias, foi um dos reconstrutores de Jerusalém. Diz aqui em Esdras 9, no versículo de número 5, olha como Esdras, um grande homem de Deus, ele vai, como ele age diante de Deus, diz aqui, Esdras 9, 5, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Ele não está ali falando com Deus, Senhor, eu mereço, Senhor, eu sei, Senhor, eu estou aqui. Eu vim para Jerusalém a teu mando, eu estou aqui trabalhando em teu favor. Não, Esdras ele já chega com a roupa toda rasgada e diante de Deus ele fala, Senhor, eu não tenho coragem nem de levantar a minha cabeça, porque no nosso meio cresceu, o pecado cresceu. Eu estou envergonhado, Senhor, eu não consigo levantar a minha face e olhar para ti, porque eu tenho vergonha. Eu não aceito esse pecado, eu tenho vergonha dele. Na sua vida tem sido assim? Ou você já entrou naquela mania de dizer, não, porque hoje é assim, né? Hoje pode. Hoje pode. Filho pode desobedecer pai, mãe. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Que vai ter alguém pregando o que ela quer, que ela quer ouvir. A pessoa pode estar no erro total. Que vai ter alguém sempre pregando o que vai adoçar os ouvidos. Mas o que adoça a nossa vida, amarga no final. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você precisa, amados, quando há metanoia, uma outra característica é que a pessoa ela confessa o pecado dela. Não é no confessionário, não. Ela confessa, a Bíblia ela diz que confessar o pecado, ele é bom, é terapêutico, é curador. Quando a pessoa ela consegue abrir o coração e falar aquilo que está amargando a vida dela, ela consegue se libertar, amados. E nós vivemos no mundo que tem desculpa para tudo. Você não vê o homossexual que a Bíblia diz que é abominação? A pessoa ela diz, não, eu sou um homem que nasci no corpo de mulher. E eles aceitam isso como justificativo. Ou eu sou uma mulher que nasci no corpo de um homem. Ah não, eu pequei, eu desejei aquela mulher porque ela veio para o meu lado. Se dá desculpa para tudo. Isso não mostra frutos de arrependimento, amados. Quando a pessoa ela tem metanoia, ele para de ocultar as coisas. Ele deixa o mal. O verdadeiro cristão, ele não consegue ser conivente com o pecado. Ele não fica colocando a culpa nas pessoas. Você não vê Davi no Salmo 51, ele diz assim para Deus, Senhor, eu pequei contra ti, e foi somente contra ti que eu pequei. Ele não fica dizendo, é o diabo, é fulano, é o meu esposo, é a minha filha que me deixa doido. Não, sou eu. É eu, Senhor. Ele confessa o pecado dele. Ele não fica inventando um monte de coisinhas. Você não vê o filho pródigo? Ele sai da casa do pai, toma um monte de atitude errada. E na hora que ele está ali, no coxo, pegando comida de porco e comendo, e os outros passando, ele fala, o que você está me olhando? Não é problema seu, cuida da sua vida. E depois ele falou, opa, peraí. O que eu estou fazendo? O que eu estou ingerindo para mim? E aí ele cai em si, ele fala, eu vou voltar para minha casa, para a casa do meu pai, e vou dizer para o meu pai assim, pai, eu pequei contra ti. Pequei contra o céu. Não é o problema da sociedade, porque tem muita gente colocando culpa no bairro que mora, na cidade que mora.
coloca culpa em tudo, menos assume a sua culpa. O cristão de verdade, ele assume, ele fala, sou eu, Senhor. Ele abre, ele rasga, ele tira a capa e fala, Senhor, esse sou eu. Eu estou desanimado por causa disso, por causa de... Não, eu que sou um desanimado. Toma vergonha, tem que ter metanoia, arrependimento. É você abrir o teu coração para Deus e dizer, Senhor, eu sou assim, eu sou um mentiroso. Não é o diabo que fala na minha boca, é o meu coração que está apodrecido. Essa é a podridão, eu cheiro mal. E a pessoa que faz isso, muitas das vezes ela tem medo do que Deus pode fazer. Mas em Provérbios, capítulo de número 28, diz a palavra do Senhor, no versículo 13, o seguinte, Provérbios 28, versículo de número 13. Olha o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui, amados. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você quer prosperar? Como que você vai prosperar encobrindo um monte de erro? Como que você vai prosperar? Diz aqui, jamais prosperará. Até começa a ter uma coisinha e de repente vem aquele prejuízo. Mas sabe por quê? Não consegue abrir o coração para Deus. Não consegue. Diz aqui, que aquele que abre o coração, que se revela para Deus, diz assim, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. A pessoa que fala com Deus, Senhor, está aqui. Esse alcança a misericórdia de Deus, amado. Hoje você precisa falar com Deus. Precisa abrir o teu coração para Deus. O novo ano está aí. O novo ano está batendo na porta. Vai começar daqui a pouco. E sabe o que a sua vida está fadada a ser? A mesma de sempre. Se você hoje não abrir o sarcófago da tua culpa e mostrar para Deus quem realmente você é, e se arrepender de quem você é, a sua vida vai ser a mesma. Ainda que você tenha preenchido projetos, ainda que você tenha recursos, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que deixa as transgressões e confessa elas, alcança a misericórdia de Deus. O cristão que alcança a metanoia, ele não aceita mais aquela podridão dentro de si. Você vê que na palavra de Deus, os profetas chamavam o povo para o arrependimento. Você lembra de Jonas? Ele falando com a cidade de Nínive. Deus ele fala, prega para Nínive, que eu vou destruir essa cidade. Prega para eles, que a minha mão vai pesar, porque Deus ele já estava com o martelo levantado. Assim como ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele iria destruir Nínive também. Só que quando Jonas, ele passa pregando, uma pregação minúscula, e começa a dizer, Deus, ele vai destruir essa cidade. Não vai ter ano novo. Não vai ter nada novo para vocês, porque a mão de Deus, ela vai pesar. Diz que naquela hora, as pessoas não começaram a dizer assim para Deus, Senhor, é a nossa tradição, é o nosso estilo, nós aprendemos assim. Porque tem muita gente que coloca a culpa na tradição. Se eu sou assim, é porque eu aprendi assim. Se eu sou dessa forma, é por causa disso, que eu não tive oportunidade. Não. Diz a palavra de Deus que o povo, o rei, ele baixou um decreto dizendo que todo mundo vai jejuar. Todo mundo vai tirar essa veste deles e vai se quebrantar perante Deus. E os animais, nem os animais vão comer, vão jejuar também. Porque quem sabe assim, Deus não se arrepende
do que ele disse que faria, e não faça isso contra nós. E diz a palavra do Senhor que Deus, ele não destruiu a cidade de Nínive. Sabe por quê? Porque o povo se arrependeu. Houve metanoia. Nunca mais você vai ver a menção da cidade de Nínive, as pessoas matando, decapitando pessoas, porque aprenderam assim. Meu irmão, hoje você precisa confessar, falar com Deus: Senhor, eu bebo escondido, eu fumo meu cigarro, eu sou assim, eu tenho gato na minha casa, está lá para todo mundo ver. Porque a pior coisa é a pessoa achar que engana Deus. Você engana pessoas, mas a Deus você não engana. Você não consegue enganar aquele que o olho está em todos os lugares. Fala com Deus hoje. Quem tem metanoia não consegue, ele é sensível ao pecado. O pecado machuca, atrapalha. E amados, quem tem metanoia não só confessa o próprio pecado, ele abandona o pecado. Ele deixa o pecado. Ele deixa as práticas. E abandonar o pecado não é só chorar. Ah, bem-aventurados os que choram. Tem gente que chora até se uma lagartixa morrer. Não é isso. Abandonar o pecado é você se desviar do pecado. É você abandonar mesmo. Porque tem pessoas que choram no dia 31 e no dia 1º está na lama. De novo. No dia 31 está de joelhos. E no dia 1º está todo vomitado. Porque não sabe nem como que chegou em casa. Está rolando no pecado de novo. Não é simplesmente você pegar e chorar. Pode ser, eu sou pecador mesmo, mas tem que abandonar. É hora de pegar o maço de cigarro e jogar longe e falar: eu não quero mais isso. É pegar as garrafas de cerveja e jogar todas na mesa e dizer: eu não quero mais. Eu não quero mais isso na minha vida. Pegar aquele monte de música mundana, aquele monte de coisa errada e destruí-los. Porque senão, meu irmão, não tem jeito, não tem mudança. Aqui em Ezequiel, capítulo de número 18, no versículo de número 30, o profeta Ezequiel, ele vai falar acerca desse abandono, da necessidade de se abandonar o pecado. Ezequiel 18, versículo 30, diz assim: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criais em vós coração novo e espírito novo, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Está dizendo, você tem que julgar fora esse mal. Lançar fora essas amizades falsas, amados. Lançar fora. Não pode ser simplesmente você chorar, fazer com que todos pensem que você está emocionado e quebrantado. Porque Jesus não é bobo. Diz aqui, ó, em Mateus, capítulo de número 15, no versículo de número 8, Jesus, ele sabe, ele não se ilude com a igreja cheia, ele não se ilude com pessoas na igreja, ele não se iludia com pessoas em volta dele, porque ele conhece cada um, ele conhece o coração da pessoa. Mateus 15, versículo 8 diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Com os lábios diz: nunca mais. Senhor, eu te agradeço demais, nunca mais eu faço isso. 2 dias depois, caiu por terra. Nunca mais eu vou ser esse homem ignorante, essa mulher ignorante, nunca mais eu vou fazer isso. 1 hora depois já perdeu tudo. Não houve metanoia.
Amados, a gente tem que entender que pode acontecer quedas na nossa vida, mas quem teve metanoia nunca se entrega. Ela luta contra o pecado, porque sabe que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele não vai deixar a obra inacabada, não. Ele é Deus. Ele faz as coisas perfeitamente. E eu vou te dizer uma coisa aqui, que hoje está tão difícil de se ver arrependimento de verdade. Sabe por quê? Igual eu falava com os irmãos pela manhã, que as pessoas antigamente, quando se convertiam, abandonavam o pecado mesmo. Você vê que os testemunhos mudaram demais. Antes o pastor estava pregando, aí de repente alguém levantava a mão e dizia assim: pastor, deixa eu contar um testemunho aí na igreja. A pessoa vinha tremendo, não sabia nem falar direito, chegava a paz, amada igreja, eu agradeço a oportunidade, mas deixa eu contar aqui. Antes eu era um lixo, eu estava caído, eu estava atolado no pecado, e Jesus me resgatou. Não era testemunho da casa nova, não era o testemunho da Lamborghini, não, era testemunho da obra de Deus na vida deles. Eram pessoas que abandonavam o pecado, que eram libertas mesmo. Era aquele que era traficante, que num dia estava andando ali com um fuzil nas costas, no outro dia estava na igreja com a camisa até aqui. Totalmente mudado. Amados, Deus, Ele me libertou da cocaína, da bebida, da mentira, da pornografia. Ele me libertou, eu abandonei isso. Eu deixei isso para trás, para poder dar testemunho. E testemunho não é um dia, é diariamente. É testemunho de vida, não é de hora. Antes, a prostituta, ela pegava e num dia estava fazendo programa. Quando encontrava Jesus no outro dia, já estava com a roupa toda mudada, transformada na casa de Deus. Falando de Deus, contando testemunho. Antes eu estava na perdição, debaixo da mão do diabo, mas Jesus me alcançou. E mudavam, as pessoas mudavam. Agora, hoje em dia, não. Você ora 10 anos pela pessoa. E a pessoa está falando: não, eu estou mudando. Uma hora vai, pastor. Uma hora a gente consegue, né? Não tem aquele negócio da pessoa falar: eu vou abandonar e pronto. Porque ela abandona 90%. Mas aquele pecado doméstico ela abraça. Ela fala: não, isso aqui é gostoso demais. Isso aqui eu não posso abrir mão agora, por causa que eu já estou melhorando. Mas, meu irmão, se você não buscar um arrependimento total na tua vida, você vai para o inferno. É eternidade. Não é ano difícil, não. É eternidade difícil. Se não tiver metanoia, a vida da pessoa aqui na terra, quanto no céu, ela vira o inferno. Tem pessoas, as pessoas antes, elas não ficavam nesse vai e volta, não. Da casa de Deus. Hoje a pessoa levanta a mão: eu entrego a minha vida para Jesus, que eu quero mudança. Uma semana depois a pessoa está sem camisa dentro do boteco, batendo pandeiro, tocando e adorando a Satanás, amado. Às vezes a pessoa, ela vem para a casa de Deus, era do tráfico, aí hoje fica aqui dentro da casa. Não, eu fui arrumar um serviço e eles querem me pagar R$1.000, lá do tráfico era 1.000 por dia. Eu volto ou não volto para o tráfico? Estão me chamando, é meu estilo de vida, eu não vou me corromper mais. Aí fica indo e voltando, não tem abandono. Ela fica com dó do pecado. Hoje a pessoa que estava na prostituição, ela vai arrumar um serviço de atendente, é R$1.500. Não, era 1.500 por dia. Eu volto ou não volto para a prostituição? Só mais um programinha. Tem dúvida. Os cristãos antigamente preferiam passar fome, mas não comiam o pão que o diabo amassou. Eles preferiam passar prova, mas não recuavam, não voltavam para trás. Você não vê Zaqueu? Ele tem um encontro com Jesus, nunca mais ele defraudou ninguém.
Você não vê Maria Madalena, que dela saiu 7 demônios. Ela tem um encontro com Jesus, ela deixa o prostíbulo para andar a pé atrás do Salvador. Ela preferia ficar com o pé cheio de bolhas do que viver uma vida de aparência. E é assim que vocês querem um ano novo? É assim. O ano novo não venha. É a mesma coisa, é a mesma história, é o mesmo cotidiano. Não tem arrependimento. Você tem que se arrepender de quem você é hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A pessoa que, por exemplo, ela abandona o pecado de verdade, e o pecado e Deus é como fosse uma moeda. Um lado tem uma face e do outro tem outra. Quando você deixa o pecado, você tem que voltar para Deus. Você abandona aqui o pecado e entrega-se para Deus. Você deixa a vida errada do carteado, do jogo de azar, da mega sena da virada. Você não está com volante aí não, né? Dentro do bolso não, né? Pastor, mas é 300 milhões. 300 milhões de problemas que você vai estar arrumando para a tua vida. Deixa isso. Abandona. Volta o teu coração para Deus. E aquele que volta para Deus, ele não consegue chegar a Deus achando nada, não. Ele chega diminuindo. Porque tem pessoas que são moralistas. São legalistas, aqueles que se acham melhores do que os outros. E amados, ser cristão não é isso. Nós pregamos a palavra pelo Espírito de Deus, mas nós sabemos das nossas limitações. Nós falamos daquilo que nosso Deus, Ele diz. E amados, tem pessoas que se acham mais santas do que as outras, e ainda essas pessoas não estão voltadas para Deus. Você vê que tem pessoas que odeiam tudo. Tem pessoas que não fumam mais, que não bebem mais, que odeiam falsos profetas, que odeiam pessoas que são aí expostas demais. Tem pessoas que odeiam um monte de coisa, mas também não amam Jesus. Também não amam Jesus. Porque tem pessoas que confundem santidade até mesmo com falta de higiene, amados. A pessoa ela acha que para ela ser santa ela tem que estar fedendo. Igual eu falava, um dia eu encontrei com uma pessoa no monte que dizia assim, não, Deus me mandou ficar 40 dias aqui. Eu falei, mas você vai tomar banho aonde? Vai virar um animal? Vai virar um ogro? Não é Deus, meu. Ah não, mas isso é santidade. Não confunda santidade com falta de higiene. Não confunda as coisas. Aí tem pessoas que não cortam nem passam um gilete debaixo do braço, achando que é mais santo do que os outros. Condena tudo, mas também não ama Deus. Vê defeito em tudo, só na vida delas que não. Ela ainda não voltou para Deus. Ela abandonou o pecado, mas ela virou juiz. Ao invés de voltar para Deus, ela quer assumir o lugar de Deus. E uma coisa que eu aprendi com Jesus é que Ele não deu autorização para ninguém julgar ninguém. Ele diz, não julgueis para não seres julgados. Porque da mesma medida que você medir, você será medido de novo. Infelizmente, tem pessoas que odeiam o que é errado, mas também não amam o que é certo. Não voltou para Deus ainda. Quem teve metanoia passa a não ter mais mérito pessoal. Ela deixa toda a glória para Deus. Lá em Mateus 5,3 diz que bem-aventurados os pobres de espírito. Por causa que ela sabe que ela não tem condição de ter nada se Deus ele não fizer a obra na vida dela, se Deus ele não fizer a mudança, a transformação na vida dela. Então, meu irmão, a pessoa que tem metanoia, ela tem que ter uma mudança radical. Ela tem obediência. É visível a mudança. Não é algo da boca para fora. Você já viu aquela esposa que o marido diz assim, eu mudei.
Ou a esposa que diz para o marido, eu mudei. Aí ela abre um olho assim e o outro fecha. Ela fala, não, peraí, não é assim não. Tem que ver. E Tiago ali, ele mostra que a metanoia, ela vem com obediência. Ele fala assim para as pessoas, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Só da boca para fora. Que eu vou te mostrar a minha fé pelas obras que eu tenho feito. Com atitudes, com mudança. Isso é metanoia. É isso que muda a vida de um cristão. A vida de qualquer pessoa. Você quer ter um ano diferente? Quem quer, diga glória a Deus. Você quer ser mais feliz? Você tem que se arrepender, amado. Ainda que você diga assim, pastor, não, eu sou demais. Se Deus ele pensar que eu tenho que me arrepender, quem está perdendo é ele. Não, meu irmão. Todos nós precisamos arrepender-nos. Sem metanoia, a sua vida vai ser frustrada demais. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Se você hoje, nessa oportunidade de se arrepender, não se arrepende, você simplesmente está traçando um ano frustrado, uma vida frustrada. É você hoje virar para Deus, que já sabe quem você é, mano. Mas Ele quer ouvir você dizer que não quer ser mais essa pessoa. É como se você rasgasse a tua pele e deixasse você nesse ano e falasse, eu quero uma vida nova. Eu quero uma vida diferente. Eu não quero mais ser essa pessoa que promete e não cumpre nada, que começa tudo e não termina nada. Você tem que deixar essa pessoa para trás. Por isso que Deus, Ele quer mudar a tua vida. Se você tiver esse alcance do Senhor. Pastor, mas é muita luta. Deixa para trás as coisas que vão ficando e segue para o alvo. Para de olhar para trás. Ah, mas na minha infância, acabou. Rasga isso aqui. Tira a desculpa do seu fracasso da tua vida. Tira. Ah, eu sou assim por causa de... Não, acabou. Deus ele quer algo novo. Rasga o teu coração. E entra diante de Deus diferente. Fala com Deus, Senhor, eu tenho um alvo que é Cristo. Eu tenho um alvo que é ver a minha família bem. Eu quero a minha família de volta. Eu, do jeito que eu estou, eu vou levar o mesmo peso para todos os anos da minha vida. Eu não quero isso mais. Eu quero ser diferente. E, amados, você precisa disso. O que você comete, deixa para trás. Fala com Deus, Senhor, eu quero mudar. Diga, eu quero mudar. E é somente Cristo que pode mudar a vida de uma pessoa. Deixa Ele mudar hoje. Você não terá um ano novo se Cristo Ele te mudar. Mas você terá uma vida nova. Mas você tem que querer. Quem hoje aqui está disposto a mudar, a abandonar, assim como você tira, se despir, amado. É você arrancar da tua vida todo o sofrimento. O que passou na tua vida vai ficar para trás. Mas para você viver uma vida diferente. Quem aqui está disposto a isso? Levanta a mão assim. Levanta a mão e fica com a mão levantada. É verdade isso mesmo? É verdade isso mesmo? Sim ou não? Então você que quer uma mudança, se ajoelha aí no teu lugar. Pastor, eu não consigo me ajoelhar. Fica sentado. Mas se ajoelha. Você precisa se arrepender de quem você é. Você precisa falar com Deus e mostrar para Deus
que você tem vergonha de ter sido uma esposa ruim. Você precisa falar com Deus: Senhor, eu era um marido terrível, eu não quero ser mais esse marido. Se você tem sentido a necessidade de falar com Deus: Senhor, fala quem você é para Deus. Em nome de Jesus, não é com palavras, não. Fala com Deus: Senhor, eu sou um mentiroso. Dentro de mim vive um impostor. Fala com Deus. Aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcançará misericórdia. Oh Deus, ouve, Senhor. Fala com Deus, igreja. Não bota a culpa em mais ninguém, não. Se você crê no Senhor Jesus, nele você será mais do que vencedor em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as tribulações. Deus estará com você. Então hoje, no nome de Jesus, tem que ter metanoia, tem que ter, porque na nossa vida nós não podemos mais aceitar, nós não podemos aceitar a mesma situação, os mesmos anos, os mesmos sofrimentos, as mesmas dificuldades. Fala com Deus hoje: Senhor, eu preciso que o Senhor estenda a mão direita sobre a minha vida, me coloca de pé sobre uma rocha. Eu quero que hoje seja Damasco na minha vida. Eu quero cair para me levantar, porque eu não vou me levantar de novo como o mesmo pastor que eu era. Eu quero me levantar melhor. Eu quero fazer mais, eu quero ser mais útil, eu quero ter mais vigor, eu quero ter mais alegria em Deus. Eu não posso aceitar que Deus me dando uma oportunidade de mudança, eu venha aceitar o que eu estou vivendo. Bem-aventurado aquele que chora, está amargando, está destruindo a tua vida, está te deteriorando. Hoje você precisa abrir o teu coração. Deus, Ele quer mudar a tua vida, igreja. Ele quer que a alegria, a paz, ela reine dentro da tua casa. Mas enquanto você não olhar para si mesmo e dizer: eu quero mudar, Ele não vai deixar, Ele não vai mudar. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar, eu quero. Me ajuda, Deus, que sou pecador. O homem segundo o coração de Deus, ele reconhece que é pecador. Fala com o Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, quebra o nosso coração, Deus. Quebra essa dureza do nosso coração. Não existe cristão duro, igreja. Não existe cristão durão. Aquele cristão que é durão demais, ele ainda não foi quebrantado por Deus. Aonde está o amor? Aonde está o Espírito Santo? Aonde que Deus, Ele diz: eu vou te dar um espírito de sem educação? Não! Eu não quero isso. Tem misericórdia, Senhor.
Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Deus. Meu Deus, está aqui nessa noite os teus filhos, meu Deus, que o Senhor pode sondar hoje. Sonda a mente e o coração de cada um, desde o mais jovem até o mais velho. Arábia Suri, Redecanterebenaia, Marabassur que é Virebecosi Odenabanas. Sonda o íntimo do nosso coração, os cantos da nossa vida. E meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoe, Pai. Se há metanoia no nosso meio, mudança, pessoas que querem mudar de vida, mudar de postura, mudar de caráter, mudar o jeito de falar, mudar o jeito de tratar o Senhor, meu Pai. Mudar o jeito de se apresentar a Ti. Meu Deus, aonde aqui neste lugar tiver uma pessoa que compreendeu, muda, Senhor, as vidas. Muda, Senhor. Vai realizando sonhos. Vai mudando, meu Deus, trazendo transformação, trazendo vida, trazendo alegria. Oh, Allah, Yashak, Nobana, Siri, Alibi, Canterebena. Nos dê a alegria da salvação de novo, Deus. Nos dê a alegria, meu Pai, de ter o nome no céu escrito. Me dê, meu Deus, nos dê a graça que basta para enfrentarmos, meu Deus, os açoites, para enfrentarmos, meu Deus, dificuldades, para não olharmos mais para trás. Eu não vou voltar a perseguir, mesmo que seja perseguido. Isso é metanoia. Aonde há metanoia, o arrependimento, a mudança, o arrependimento de quem eu sou, Deus, Ele muda. Meu Pai, essa pessoa se ajoelhou, e se ela tem, meu Pai querido, esse arrependimento, essa casca, esse verniz, essa capa de santidade vai cair por terra. Porque o Senhor sabe quem somos. Mas junto, meu Deus, com o cair das nossas vidas, nós vamos nos levantar diante de Ti como uma nova criatura. Isso é nascer de novo. E isso é o novo nascimento, é quando há metanoia. Quem tem o novo nascimento vê o reino de Deus. Por isso que ao nos levantarmos, Pai, que os céus estejam abertos sobre a nossa vida, que nós venhamos nos levantar, não no ano novo, mas novos para Ti. Ore cantarabás, ou alamassuriandarás, ore vai cantarai. No nome de Jesus, que assim seja feito, Deus. Amém. E graças a Deus.